E eu convido aqui agora o Marco Simões. O Marco, ele... Nossa, o currículo dele é maravilhoso também, gente. Vocês estão me deixando numa situação difícil porque não dá nem para ler toda a mini biografia de vocês. Mas ele é gerente geral de assistência técnica na Toledo Ferrari, é paulistano, engenheiro civil, graduado, tem mais de 20 anos de experiência. Eu vou deixar ele falar um pouquinho, né, para ele mesmo poder compartilhar um pouco da experiência. Mas, por favor, aplaudam, recebam com muito carinho o Marco. E... já registrado aqui também o meu agradecimento a Toledo Ferrari, agradeço ao Cid, José Eduardo, toda a equipe, né, por estar apoiando também aí como organização os nossos eventos, e tem você hoje aqui representando a Toledo Ferrari. Bom dia, pessoal. Aline, obrigado pelo convite em nome da Toledo Ferrari, agradeço o convite, honrado de estar aqui com vocês, trocando essas ideias, fazendo conexões, revendo amigos do início da carreira. Obrigado, parabéns pelo evento. Bom, conversar com vocês hoje sobre assistência técnica pós-obra, que é uma espécie de bicho de 7 cabeças, mas a ideia é a gente simplificar aqui. Então, em 20 minutos, quero dar uma passadinha aí para vocês. A gente não dá para se aprofundar nos assuntos, mas a gente vai dar uma passadinha em pontos que eu acho bem importante aí para a gente falar sobre assistência técnica. Bom, impacto de novas tecnologias na assistência técnica, né? Novas tecnologias, novas metodologias, novos projetos. Bom, então, como essa tecnologia vai se comportar? Como a gente prever, como a gente estudar, como isso vai se comportar no dia a dia para a gente não ter problemas lá na frente, diminuir as patologias lá na frente. Qual a interação, né, que a gente vai ter com outros sistemas, outros materiais novos, né? Trazer um exemplo aqui para vocês de um empreendimento que a gente recém entregou, 5 tipologias diferentes na fachada. A gente vinha acostumado no passado com ou textura, ou no máximo textura e cerâmica, e aí a gente tem aqui no empreendimento 5 tipologias diferentes. Como que isso reage, como isso se encaixa, como que funciona a vedação disso, o encontro de um com o outro, né? Então a gente tem textura, né, engosto com textura, concreto aparente, guarda-corpo de vidro serigrafado, guarda-corpo com tela perfurada e depois esse acabamento que está no destaque, que é dessa marca Hunter Douglas, que é um tipo ripado metálico. Então tudo isso se encaixando numa mão de obra nossa que ainda é bastante artesanal. Como é que isso vai funcionar, né? Então o que a gente pode fazer para prever e evitar problemas futuros? O que a gente vai contar com a área de projeto, né? O que podemos conversar junto, né? Para minimizar problemas futuros. Uma outra questão, né, desses impactos de novas tipologias, novos projetos. Quando a gente tinha no passado um problema num banheiro, o cliente tinha mais 1, mais 2, mais 3 banheiros que ele poderia usar. Então, às vezes a gente tem um banheiro que precisa corrigir uma impermeabilização do box, ou você tem um vazamento um pouco maior, que demanda um trabalho maior dentro desse banheiro. Como que a gente faz no caso de um estúdio, né? Então, a gente tem, do lado esquerdo aqui, a gente tem uma situação ali onde você ainda tem uma divisão entre o quarto e sala. Então, agora falando de uma manutenção na sala, às vezes ainda é possível utilizar o quarto, né? Agora, no da direita, que é todo aberto, não tem como. Você acaba inevitavelmente caindo na situação que a gente tenta evitar, que é deslocar o cliente. É um gasto, uma situação incômoda para o cliente, mesmo você oferecendo um hotel. Hoje em dia tem um Airbnb que ainda é melhor, oferece
conforto melhor do que um quarto de hotel, ainda assim é um saco o cara sair de casa, aí lembra que deixou alguma coisa, tem que voltar em casa e tal. Então, é sempre muito ruim, né? Mas a gente, nesses casos de apartamentos estúdio, a gente acaba caindo nesse tipo de situação. Então, qual a preocupação a mais a gente ainda tem que ter, né, com a impermeabilização do banheiro e com outras coisas para minimizar, para evitar situações desse tipo de obrigatoriamente ter que deslocar o cliente. Os projetos hoje, a partir já de um tempo para cá, a gente tem as áreas comuns ou no meio do prédio ou no topo do prédio, então isso trouxe uma série de impactos com acústica, projeto de acústica. Mesmo com o projeto de acústica a gente ainda tem um certo desgaste, vou falar um pouco mais para frente, mesmo com o tratamento acústico, mesmo com o projeto de acústica, ainda o cliente acha que ele não vai ter ruído nenhum, vai ser ruído zero. E aí acaba tendo o desgaste, porque ele acaba ouvindo barulho de alguma área comum, da academia, alguma coisa assim, e a expectativa era que o ruído fosse zero, né, o que não é possível a gente atingir. Então, quais são essas preocupações? Né? Falando agora aqui dessa questão do contrapiso acústico. Nesses projetos onde a gente precisa ter acústica, a área comum no meio do prédio, a área comum no topo do prédio, ou quando a gente vai para a norma de desempenho, e aí vai para intermediário, nível superior e tal em relação à acústica, quando a gente fala de acústica no piso, aí a gente entra em duas questões que são, a gente tem se deparado com isso, bem importante, né? Você tem o contrapiso acústico aderido, que é esse tipo de material que a gente está usando aí, é como se fosse uma massa que é aplicada, desempenada ali no chão. Você tem o não aderido, que são esses outros tipos, né? Aquela manta que você espalha no chão e executa o contrapiso por cima. E aí tem outras questões que a gente precisa voltar lá na área de projetos e discutir, que é o seguinte, também tem a situação de aquecimento no piso. O projeto previu espessura para tudo isso? Né? Será que você tem nível para você conseguir garantir a espessura e aí não ter problema do contrapiso que fica por cima da manta ficar muito fino? Né? Se ele ficar muito fino, ele vai destacar, vai trinca o revestimento que está aplicado por cima. Né? E ainda tem uma outra questão que eu destaquei em vermelhinho ali. Tem que tomar cuidado com o seguinte, cada um tem que conversar com seus consultores, né? O contrapiso não aderido, que tipo de revestimento eu posso colocar por cima? Dependendo da situação, isso tem que ser abordado no manual do proprietário, e no manual nem resolve muito, porque o manual normalmente ele recebe na entrega do empreendimento. Então, isso tem que ser alertado lá atrás, na venda do imóvel. Então, tem alguma restrição? Qual é a restrição para o consultor de mármore, o consultor ou fabricante de porcelanato, dependendo do tamanho da peça e tal? Se você tem um contrapiso não aderido, ou seja, ele está flutuante, qual é a espessura que você precisa ter em cima dessa manta ou em cima do aquecimento para que isso funcione sem problema? Então, essas coisas vão surgindo e aí se a gente não tem esse protocolo de estar envolvendo o projeto, envolvendo o consultor, a gente pode ter problemas que são difíceis de serem solucionados depois, porque a espessura que você tem ali, o nível que você tem já está dado, você não tem muito o que fazer. Outros impactos aí, né? Então, esse é um prédio famoso em Milão. A gente fala, mas esse é Milão. Mas aí a gente tem outros aqui que estão caminhando nessa linha bem parecida, né? E aí, vou mostrar para vocês aqui mais um. Alguns ali foi a gente que construiu, outros até, acho que um de vocês, um incorporador parceiro nosso. Esse aqui é nosso. Esse aí que vocês estão vendo é um que a gente fez. A gente está com um problema em um ponto nessa jardineira, com problema de impermeabilização. Apareceu um pontinho no apartamento de baixo. Apartamentos de altíssimo padrão.
Aqui é uma imagem de folder de vendas, mas você tem aí fechamento em vidro, né? Isso aí tudo recebe um fechamento em vidro. Então, não tem a menor hipótese de você fazer nada por dentro. Para fazer por dentro, você teria que desmontar o fechamento de vidro, e aí, imagina desmontar o fechamento de vidro com risco de chuva. Que período de estiagem a gente teria que prever para conseguir desmontar, fazer um serviço, montar de novo o fechamento? Imagina, num apartamento, num prédio alto, chove para cima, né? Em São Paulo, nessas chuvas aí, com vento e tal, uma frestinha entra água. Imagina se você tivesse sem o fechamento em vidro. Então, para a gente corrigir um problema de impermeabilização nessa jardineira, a gente vai precisar cadeirinha, eventualmente balancinho. Quer dizer, um negócio que, do ponto de vista de impermeabilização, ia custar 50 cruzeiros para ser corrigido, imagina do ponto de vista de logística, equipamento e tal, para fazer. Então, que tipo de preocupação a gente deveria ter com uma jardineira dessa, com um sistema de impermeabilização, com o teste, com o acompanhamento do serviço, para a gente minimizar lá na frente o problema, né? Então tem que ser o máximo de acompanhamento, o máximo de esforço, o melhor produto, o melhor sistema possível para a gente não voltar depois. Aí um outro ponto que foi até mencionado no início, a nova norma que fala sobre garantias. Então tem um ponto bem importante. A norma inteira tem 2 pontos ali muito importantes que eu destaco aí. A gente tinha uma situação que afetava muito o dia a dia da assistência técnica, que era o seguinte: você tem 1 ano de garantia no passado para instalações e tal, hoje em dia com a norma de desempenho virou 3, mas os 5 anos para impermeabilização continua. Então, vamos pegar a impermeabilização, que são 5 anos. Você tinha um problema lá no final da garantia, lá no 4º ano de garantia da impermeabilização, dava um problema, você arrumava, por falta de definição, existia no mercado pessoas que achavam que você teria mais 5 anos a partir do reparo, era a renovação da garantia. Tinha gente que achava que era 1 ano, mas como não tinha nenhuma definição, isso ficava aberto, e aí no caso de uma ação judicial, então ia da cabeça do juiz, ia da cabeça de quem está julgando, enfim, não tinha definição. A norma veio para definir isso, e aí é extremamente importante como ficou escrito, né? Então, se vocês notarem ali no 5.2, primeiro, né, definido ali mais uma vez no 5.1, que é considerada a data de início do prazo de garantia, o habite-se, então reforçando isso, e aí que vem um trecho importante, que fala o seguinte, resumidamente: não tem renovação da garantia, não tem mais isso, e aí está definido, isso ficou definido, né? Você tem ou o complemento, o que faltava. Então, se a garantia é 5 anos, você estava no 4º ano, você tem o resto do último ano de garantia. Se foi no último dia da garantia dos 5 anos, você tem mais 3 meses de garantia. Tá? Então, esse era um ponto muito controvertido, isso gerava muita discussão, inclusive ações judiciais em cima desse item específico. E aí, o outro ponto que eu destacaria, assim, tem muita coisa interessante, mas o principal são esses 2. Tem todas as condições de garantia ali bem detalhadas e tal, só que o importante isso precisa ser definido no momento da compra. Tem muita coisa que nós, da construção civil, a gente colocava sempre fazer referência ao manual. Isso tem que colocar no manual, coloca no manual, informa no manual. Só que o manual vem junto com a chave, né? Alguns construtores passaram a entregar uma cópia do manual junto na compra, no contrato, como um anexo. É muito importante que esses pontos todos estejam tratados, estejam pontuados, estejam documentados lá na hora que foi feita a aquisição, para que não tenha aquele argumento de que mas eu não sabia, só estou sabendo agora, não me foi falado isso no momento
que eu comprei. Tem uma outra questão também importante, é que ela apresenta agora uma nova tabela de falhas. Então a gente tinha no passado, era a nossa referência, aqueles manuais do Sinduscom, né? Teve algumas versões, algumas edições do manual, as últimas tem ali duas tabelas, que é uma tabela para os empreendimentos que não fazem parte da norma de desempenho, e depois a tabela para os empreendimentos que fazem parte da norma de desempenho. É uma tabela que fala dos prazos de garantia para alguns tipos de falha. Então, você tem uma falha em instalação elétrica, instalação hidráulica, tinha lá os prazos de garantia. Essa tabela que eles colocaram agora nessa norma, ela é muito detalhada. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha, na versão anterior, né, a gente tinha 2 páginas a 5 páginas para essa tabela. Nessa agora da norma, dessa nova norma, eles detalharam, eles abriram, explodiram todos os itens e ficou com 14 páginas. Tá? Então, a gente precisa estudar como ficou, colocar nos nossos manuais, entender como que a gente vai monitorar isso, como que a gente vai captar esses dados, pegar esses dados para gerar indicadores, né? Então, essa é a tabela anterior, né, bem simplificada, que a gente usava até então. E aí, voltando à tabela como ficou. Bom, eu estou participando de um grupo de trabalho, com pessoas, um grupo no Sinduscom, para analisar essa nova tabela. A ideia é que as pessoas que estão participando, depois esse trabalho vai ser apresentado, mas a ideia é o seguinte: as construtoras em geral, quando a gente faz uma vistoria de assistência técnica, a gente capta dados, pega dados das falhas, né? Só que cada um faz de acordo com a sua visão, o seu interesse. Então, a ideia é que a gente comece a pegar de acordo com essa estrutura de falhas dessa tabela, para a gente conseguir ter um indicador do mercado, e não cada um indicador separado. Então, a importância, né, da gente adequar a estatística em cima dessa tabela para a gente conseguir gerar indicadores para o mercado. Essa norma é importante, esse trabalho está sendo feito inclusive pela BNT, ela gerou impactos na norma de desempenho e na 5674, que é a norma de manutenção predial. Então está sendo feito um trabalho, um estudo para ver quais impactos isso está gerando, quais adequações essa norma de garantias vai ter que gerar nas demais, para todas estarem falando a mesma língua. Esse é um assunto extremamente importante, porque a assistência técnica ela é baseada na garantia do produto que a gente presta ao cliente. Alguns desafios aí de assistência técnica, né? Equipe técnica e a de mão de obra, né, qualificada. Trabalho de assistência técnica é muito específico, como entrar na casa do cliente, como se portar. Uma vistoria bem feita. Uma vistoria mal feita significa que a pessoa vai ter que voltar lá para olhar de novo porque ela não entendeu muito bem o que aconteceu ou não identificou a causa real do problema. Investigar a causa raiz, classificar corretamente o chamado. Então, quando a gente fala de classificar, é a questão de construir a estatística. Manter histórico de atendimento. Ações judiciais, elas acontecem 1, 2, 3, 4, 5 anos depois do fato ocorrido. Então, se a gente reunir um histórico ruim, armazenou de forma ruim, quando a gente precisa, a gente nem entende o que aconteceu lá atrás. Lembrando que, às vezes, a pessoa não está mais na empresa, né? O estagiário se formou, foi para outra área. Então, a tabela de causa e subcausa, né, é a estrutura estatística, né? É aquela história da hidráulica e os tipos de falha que a gente tem em hidráulica. Então, isso tem que ser coerente para você poder gerar dados estatísticos fortes. Fazer uma estratificação correta para poder tomar decisão. Custo, né? O custo está baseado em retroalimentação. Então, a retroalimentação bem feita, a gente consegue impactar em custo, ou seja, reduzir custos de assistência técnica.
e manter a equipe motivada. É uma equipe que trabalha 100% do tempo com problema. Então, obra também tem problema, mas obra, você vê ali todo dia a obra crescendo, um andar a mais, uma parede a mais, uma parede que era cinza, que ela fica branca e tal, isso motiva você no dia a dia. Assistência técnica, reclamação o tempo inteiro, problema o tempo inteiro e às vezes problemas repetidos. Tá? Então, como que a gente mantém essa equipe motivada? Vendendo bem a área para quem está ali, entendendo a missão que ele tem ali para desempenhar, entendendo a quantidade de conhecimento que ele está adquirindo, entendendo a importância de você reverter um cliente que está chateado para um cliente que fica contente depois, mesmo tendo passado por um problema. Em geral, os problemas são os mesmos nas diferentes empresas, nas diferentes obras, em diferentes épocas. A gente tem que tentar, o que a gente busca a gente não pode se dar o luxo de repetir problema. Infiltração em box. Quantos boxes já fizemos na vida, todos nós, e todas as construtoras, mas infelizmente, vez por outra, ainda tem um box lá que deu problema de impermeabilização e vazou na cabeça do cliente de baixo. Então, o que a gente consegue fazer para a gente não errar mais isso? Não podemos errar mais isso. Então, alguns exemplos aqui de tecnologias não usuais utilizadas na assistência técnica. Essa era uma caixa d'água que tinha uma questão estrutural. Não tinha problema de estrutura, mas era uma caixa d'água que se movimentava muito, aparecia lá uma microfissura, dava problema no sistema de impermeabilização. A gente fez uma série de reparos e aí entendeu que não tinha mais como insistir naquele sistema e aí foi mudado para esse sistema com manta de PVC. Super tecnologia, muito legal de fazer, um trabalho muito interessante, uma visão, né, da caixa d'água. Isso aqui é um que está numa fase experimental. Isso que vocês estão vendo aí, a parte de cima da linha amarela, na verdade é um tubo acrílico. Na verdade, esse é um tubo acrílico. A parte de cima da linha amarela é transparente, ela está sujo, é uma tubulação, passando tubulação de esgoto. A parte de baixo da linha amarela já é sedimento, aquilo é areia, enfim. Então a gente já vê uma tubulação entupida, ela está caminhando para ficar entupida, para estar obstruída, né? A tubulação acrílica ela não é normatizada, então o que a gente está fazendo a gente mantém isso até o final da obra, para a gente ir monitorando ali entupimentos, e aí no final da obra a gente substitui pela tubulação própria de projeto. A gente, nesse empreendimento aqui, a gente tinha dois problemas. A gente tinha um problema de tamanhos de vaga de garagem. Na verdade, não tinha um problema, mas o condomínio reclamava, né? Foi feito todo um trabalho de estudo em cima disso, para ver se tinha adequações, melhorias que podiam ser feitas, mas as vagas estavam em tamanho correto. E a gente tinha problema de infiltração através das cortinas. Então, a gente não podia fazer parede falsa na frente, porque senão eu ainda ia piorar o problema das vagas. Então, a gente identificou, nosso consultor indicou para a gente acabou usando esse produto. Chama Isoplaster, é um produto, parece uma casca de ovo. Ele tem 1,5 centímetro de espessura, é um rolo, você coloca isso na parede, a água que eventualmente passar pela cortina, ela é captada, escorre por trás e você capta ela em canaletas no piso, né? E você fixa isso com pregos de aço e você consegue aplicar por cima, então aí a aplicação dela, e aí em cima dela você aplica a textura, direto nela, ela aceita a textura. Então a gente conseguiu resolver esse problema da cortina sem pegar a vaga de garagem. Tudo isso aí comeu em torno de 3 centímetros, 2 a 3 centímetros, dependendo do local. Uma outra coisa que a gente passou a usar, todos esses dados da assistência técnica, a gente montava um book, tinha que fazer um book com dezenas de análises, de índices, de gráficos. Dava trabalho, uma pessoa ficar fazendo isso, a gente jogou tudo para um BI. Então hoje a gente tem isso em tempo real. A gente aqui na esquerda ali, a gente tem uma série de gráficos já pré-determinados que a gente usa nas nossas análises do dia a dia.
e ainda assim a gente consegue modificar eles nos filtros lá de cima. Então dá para fazer uma análise bem aprofundada do que está acontecendo. Bom, o papel de novas tecnologias, né, na área de assistência técnica. A gente precisa participar desses processos todos, porque a gente que tem essa visão do que acontece depois, né, criticar com o olhar de assistência técnica, né, quais são possíveis problemas, né, testar, montar protótipo. Então, novos sistemas de impermeabilização, por exemplo, a gente pegou uma obra que estava em execução, que ia demorar bastante tempo, a gente executou vários tipos de box diferentes, testando ali alguns protótipos que a gente estava imaginando fazer. Deixou ali ao longo do tempo em uso. Apoiar grupo de estudo, então é sempre importante um membro da assistência técnica participando de grupos de estudo para trazer esse olhar de assistência técnica, para poder correlacionar com patologias, né? Então às vezes não é uma coisa direta, mas você consegue fazer uma correlação com alguma coisa que você já passou. E aí, até com a brincadeira aí do gato, né? A retroalimentação é o pulo do gato, é colher da melhor forma, mais organizada esses dados, e aí você poder sentar ali, você poder sentar com área de projeto, com as diferentes áreas, né? Então, assim, dar um exemplo aqui para vocês, né? De análise de dado correta, da forma correta, para a gente poder depois fazer a retroalimentação correta. A assistência técnica precisa sempre fazer duas análises. Sempre, obrigatoriamente, você tem que fazer duas análises. Uma das análises é a quantidade de chamados por causa. Tá? Então, quantos chamados de vazamento do tipo tal eu tive? Então, isso é um tipo de análise. A outra análise é quanto custa aquele chamado. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer essas duas análises. Se eu não fizer, o nosso tiro vai sair na direção errada. Por quê? Dando um exemplo aí para vocês. É muito comum, muito frequente, entrega de obra, durante a limpeza de obra dos apartamentos, as empresas de limpeza, para facilitar ali a limpeza, eles vão dentro do ralo e tiram um pluguezinho, que é essa peça que está ali, e aí a água vai embora mais fácil, se o ralo estiver sujo. Tá? Quanto custa uma pecinha dessa? Custa, tirei da internet aí, R$15 arredondando. Né? Então, quando você pega uma obra logo depois que ela foi entregue, você tem muitas ocorrências dessa, do cliente chamar reclamando de cheiro de esgoto, e aí a primeira coisa que a gente faz é chega, olha dentro do ralo, vê que está sem a tampinha, então a minha equipe já leva até no bolso. As equipes de assistência técnica em geral já leva no bolso, vai lá, coloca, tá, resolve o assunto. Então às vezes você tem 10, 20, 30, 40, 50, porque você pega um apartamento, tirando os estúdios, você pega um apartamento com 2, 3 banheiros, o cara tem 2, 3, 4 chamados desses no mesmo apartamento. Né? Então você multiplica isso por um prédio, então na tua análise ali, na tua estatística, vai dar um pico nesse item. Só que quanto ele custou, né? Qual o preço? Se você, na hora que você vai na análise de custo, talvez isso esteja lá no final lá da sua curva ABC. Né? E aí, um chamado de piscina, que você tem que quebrar a piscina, tem que fazer um reparo grande de piscina, um chamado de fachada e tal, isso vai ter um impacto gigante em custo. Então, obrigatoriamente, você tem que fazer as duas análises. Porque quando você coloca um em cima do outro, normalmente, as ordens ali, elas mudam. Tá? A gente tem que se preocupar tanto com o custo que está impactando para a construtora, né? Mas a gente também tem que se preocupar com o cliente lá que está sendo incomodado, mesmo sendo barato para a gente, o cliente lá está sendo incomodado. Então, essas análises elas são diferentes, é muito importante isso. A alimentação, então, com o produto. Né? A gente teve um caso aí que a área de produto não queria de jeito nenhum que aquele forro ali tivesse alçapão. E aquele forro ali tinha esse monte de tubulações aqui dentro. E aí, na entrega de obra, normalmente se faz uma limpeza de todas essas tubulações para poder entregar para o condomínio com a certeza de que as tubulações estão desobstruídas. O que aconteceu? Como não tinha sido aprovado alçapão nesse forro, ficou um trecho grande de tubulação e horizontal, né, para piorar, sem a possibilidade de fazer a limpeza da tubulação.
E aí, por ser horizontal, é onde, obviamente, vai depositando os detritos ali. Tivemos uma obstrução, tivemos um problema que nos custou em torno de R$100 mil para resolver, porque teve problema nesse forro, teve retorno para o apartamento de cima, foi uma coisa bem, bem estressante. Retroalimentação com o projeto. Então, hoje a gente está, nesse momento, discutindo com a área de projetos a questão de acústica de academia, né? Então, a norma aborda isso, mas também tem trechos que não fica muito claro. A nova norma de desempenho fala de acústica de academia, mas diz que não se aplica aos ruídos dos equipamentos. Então, se aplica exatamente ao quê, né? Então, se aplica ao caminhar das pessoas, à música, o que se aplica? E os ruídos a gente trata como? Então, a gente está com um problema nesse momento, e estamos discutindo nesse momento com o consultor, com a área de projetos. Tem até uma tese, uma linha de pensamento que diz que, na verdade, a gente não tem que tratar o piso da academia para quem pega o peso e joga no chão, né? Para esse tipo de situação, é uma plaquinha daquela ali que resolve, né? Então, é um assunto bem discutido. E com a equipe de produção, são aquelas apresentações que acontecem normalmente nas reuniões de engenharia, né? Você pega tudo, aquele monte de problema que teve em algum período de tempo, a cada 6 meses, 3 meses, 1 ano, enfim, de acordo com a periodicidade de cada um, aí, de realizar essas reuniões de engenharia, e aí passa todos esses problemas, os custos, qual foi a causa do problema e tal, para capacitar essa equipe que está no campo, porque eles fazem a obra e vão embora. Se a gente não mostrar para eles o que acontece depois, eles nunca vão ficar sabendo dos problemas que foram causados. É uma forma de estar todo mundo capacitando e a gente está retroalimentando e melhorando. Então, no sistema de gestão da qualidade também, então, com esses problemas que a gente pega da assistência técnica, a gente vai lá no sistema de gestão da qualidade, devolve isso, alimentando, mudando fichas de verificação de serviço, mudando procedimentos e tal, de forma a não repetir os erros. Devolver também engenheiros formados pela assistência técnica para a produção também é uma forma bem eficaz da gente retroalimentar a empresa. Então, trazer gente de obra, ficar ali, se ficar um período curto de tempo não adianta nada, mas se passar ali 1 ano, 2 anos e devolver esse cara para a obra, é bem importante. Funciona bem. Bom, a importância dos dados obtidos, então assim, os dados vão dar a direção para onde que a gente vai dar o nosso tiro, né? Se a gente tiver com um dado errado, a gente vai dar um tiro na direção errada. Então aquela análise que eu falei de a gente botar todos os nossos esforços no tal do ralo, e aí passa a piscina, que é o que, como exemplo, né, é o que vai gerar um prejuízo financeiro grande para a construtora. Então assim, vistoria bem feita, colher bem os dados, né? Fazer a vistoria bem feita, investigar a causa, fazer o teste, conversar com o proprietário. Às vezes, de conversar com o proprietário que está ali no dia a dia, a gente vai fazer uma vistoria, a gente fica 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O proprietário está ali todo dia. Então, às vezes, só de conversar com ele, você identifica qual é o problema. Investigar bem a causa, classificar corretamente o chamado, tabela de causa e subcausa coerente, estratificação correta, book, com essa criação do book que agora virou um BI, a gente consegue ter muito dado e aí consegue fazer uma tomada de decisão baseada em dados firmes. Tiro na direção correta, né? Ou seja, com a informação correta a gente consegue ter as ações mais assertivas. Sistema de gestão da qualidade dinâmica, né? Consegue, com a informação que a gente colhe na assistência técnica, a gente vai lá e muda um procedimento. Dá um exemplo para vocês. Quando a gente fala de tabela de causa e subcausa, de classificação de chamados, a gente vai lá ver um vazamento. Tem lá um vazamento, então identificou que é um vazamento de hidráulica. Aí a classificação é hidráulica, né? O sistema é hidráulica, e aí vai na falha. Dependendo do que a gente coloca ali na falha, a gente não retroalimenta nada. Então, se eu depois, quando for olhar meus dados,
olhar que eu tive um hidráulica vazamento, isso não me retroalimenta nada. Eu preciso saber aonde é o vazamento, qual é o sistema, é um PBR, é um PEX, é numa conexão, é no manifold, aonde foi o vazamento. Eu preciso trazer essa informação para a gente saber se eu preciso treinar, é o material, o que é que está acontecendo. Então, a gente captar, a gente pegar esses dados de forma correta é extremamente importante. E a Adriana acho que vai falar alguma coisa dessa importância, né? Bom, fechando aí, a frase do Bill Gates, que eu acho que se aplica bem à assistência técnica, se aplica bem ao nosso dia a dia, né? Toda empresa precisa ter gente que erra, que somos todos nós, né? Que não tenha medo de errar é o empreendedor, que vai fazer, vai para cima, vai executar, mas que aprende com erro. Então, se a gente, no atendimento de assistência técnica, capta esses dados e devolve, retroalimentando a empresa, é onde a gente aprende com erro. Bom, agradeço aí a participação, o convite, muito obrigado e estou à disposição aí para algum questionamento. Obrigada. Pode pegar aqui. Mais uma vez, agradeço a toda a diretoria da Toledo Ferrari. Trabalhei na Toledo, estive por um período perto aí do Marco e realmente o trabalho que o Marco faz dentro da Toledo é muito importante. Eu era da área da qualidade e realmente a gente tinha muitas melhorias nos nossos processos porque a gente conseguia trazer esses dados que eram muito bem apurados. Parabéns. Então, todas as pessoas que nós estamos trazendo de uma certa forma ou de outra, a gente tem essas conexões e isso é muito gratificante. Antes de convidar a próxima palestrante, quero deixar essa reflexão, né? Para vocês, para mim, né, para todos nós irmos embora. O que nós estamos... Sempre faço essa pergunta, né, nos nossos grupos do Metamorfose. O que nós estamos construindo nas pessoas? Nós não estamos construindo só prédios, né? Porque não é só. Né? Nós estamos construindo bens materiais, nós estamos construindo coisas palpáveis que são sólidas. Nós estamos construindo nas pessoas através do nosso trabalho. E no final do dia, quando vocês saírem daqui hoje, quando vocês saírem por essas portas, qual é a reflexão de tudo que está acontecendo que vocês vão levar? O que de fato está acontecendo aqui hoje que vai trazer uma mudança genuína? Porque se for para entrar, para sentar, para ouvir uma palestra legal, um momento que amanhã vocês nem vão lembrar mais, e voltar da mesma forma, não faz sentido. Todos esses esforços, que tem uma equipe lá fora. E aí eu já aproveito e dar uma boa notícia, que as meninas não desmancharam a mesa do coffee, tá? Então, quando vocês saírem, vai ter mais um pouquinho de café. Eu pedi para elas manterem, porque estava bem gostoso, e elas mantiveram. Mas, além disso tudo, desse espaço bonito, né? Porque é um espaço... Olha, são 8 eventos esse ano, e esse auditório é o que, de estrutura, é o que está mais agradável. Mas, o que vai ser diferente amanhã? Eu queria, assim, realmente que vocês saíssem daqui hoje levando não só conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico, se você se dedicar algumas horas a aprender, você vai ver um vídeo no YouTube, você vai ler um artigo, você vai ler uma norma, você vai conseguir. Mas para nós nos desenvolvermos como pessoas, enquanto sociedade, nós precisamos nos conectar uns com os outros. E como está sendo as nossas conexões? Está sendo aquela conexão ácida? Aquela conexão que a pessoa fala bom dia, você fala bom dia, o que eu posso te ajudar? Sim, automático, né? Isso é quando não é o telefone corporativo, e aí seja aquela mensagenzinha, oi, tudo bem, meu horário de atendimento... Assim, porque o próximo assunto agora, nós vamos falar sobre inteligência artificial. Nós vamos evoluindo enquanto sociedade para a gente ter otimização de tempo, para a gente poder conseguir ter a parte mais pensante, ativa. Mas tudo isso que a gente está trazendo aqui hoje para vocês,
do que vale se nós não aplicarmos diariamente o bom senso, o amor, o respeito, a educação, a empatia, a sororidade. Não é só com mulher, é com homens também, porque nós não vivemos em uma bolha. Eu falo para todo mundo, né? Esse movimento que tem de mulheres que exclui homem, eu falo, pelo amor de Deus, vocês conhecem algum mundo que existe sem homem? Né? Assim, faz sentido. Oi, né? Planeta Terra chamando, né? Precisamos de vocês. Mas realmente, e agora eu convido a Adriana, gostaria que vocês aplaudissem com muito carinho. As opiniões dos nossos convidados são de inteira responsabilidade dos mesmos, e não necessariamente refletem as opiniões da M-Consult Engenharia. A M-Consult Engenharia defende a livre expressão de ideias e procura fomentar o livre debate.